Olá, seja bem-vindo ao Panorama Cripto. Hoje vamos falar sobre Bitcoin, Ethereum, Pendle, Render, Matic e muito mais. Não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 36. Obrigado, pessoal. Vamos iniciar nosso vídeo. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu final de semana. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Vamos falar hoje do Bitcoin, do Ethereum, da GMX, Solana, Avax, Pendle. Vamos falar de um monte aqui, tá? Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. E vamos lá. Bitcoin deu uma quedinha, né? Porém, as coisas estão clareando um pouco, né? E aqui eu vou mostrar algumas situações para vocês, possíveis situações dentro da minha visão do mercado que podem acontecer. Uma notícia pode ser boa e a outra não tão boa, tá? Sobre as moedinhas aqui, sobre as próximas movimentações do Bitcoin. Olhando pelo Instagram aí, a galera já tá desesperada, né? Uma boa parte, né? Que tá em bear market, não sei o que mais. Muita gente já tá abandonando de novo. É complicado, né, pessoal? Eu sempre falo para vocês aqui que o papel do mercado, infelizmente, para tirar uma boa parte da galera do spot, é cansando a galera, né? Porque eu sempre falo aqui também que no mercado de futuros é fácil, né? No mercado de futuros o cara dá uma violada para baixo e pronto. Estopou ali e acabou. Agora no mercado de spot o cara tem que cansar a galera, né? Bom, vamos lá. Bitcoin. Tô com tela limpa aqui. Já vou mostrar para vocês as possíveis situações e o que que a gente tem aqui. Basicamente, deixa eu colocar meus estudos aqui. Vamos lá. Isso aqui é o Bitcoin no gráfico semanal, certo? Então, pelo gráfico mensal, já mostrei para vocês, eu posso entender e tenho uma baita acumulação macro dentro desse caixote inteiro aqui. Que já expliquei para vocês que se ele fosse cumprir todo esse movimento aqui, desde que ele corrija lá embaixo, eu acredito que a gente teria a maior alta da história, certo? Porém, isso pode demorar um bom tempo para acontecer, porque o prazo a gente nunca vai saber, certo? Olhando pelo gráfico semanal apenas nesse topo do mercado, nós temos aqui a seguinte informação. Nós também podemos entender que isso aqui pode ser uma possível distribuição do mercado. A distribuição, basicamente, é a realização de lucro. Ah, mas não foi por notícia que o mercado caiu? Foi porque os caras estão realizando, pessoal. Esse negócio de notícia, eu sempre falo para vocês aqui que a galera gosta de achar desculpas por causa da queda, né? Ah, foi por causa da inflação dos Estados Unidos que o mercado caiu. Quando a economia tá a mesma coisa, o mercado tá subindo, ninguém fala nada. Tá caindo, opa, foi por causa da economia, foi por causa da economia, foi por causa da economia. Então, é a função do mercado isso, tá, pessoal? É papel normal. O mercado tá no topo, tá numa região cara dentro da estrutura do mercado. E nós aqui não estamos falando, quando ele vai valer, quanto ele vai valer lá no futuro. Enquanto ele não fizer essa movimentação, nós temos que trabalhar com o que o mercado está oferecendo, entre máxima e mínima, tá? Então eu também posso entender que todo esse caixote aqui pode sim ser uma possível distribuição do mercado. Lembra um tempo atrás que eu falava para vocês assim, pessoal, a galera começou a falar de Wyckoff por esses tempos aí para vocês, que é fácil uma boa análise adivinhar se é uma acumulação, uma distribuição, não é não. Eu expliquei isso para vocês, mostrei, né, o tempo é a melhor resposta quando eu disse para vocês, olha, a NIR vai renovar o fundo. Lembra que teve um ou dois aqui que falou,
ainda o cara foi irônico. Se ela for lá, vai me liquidar. Depois ela veio e liquidou o cara. Se for verdade, né? A posição dele. Porque a gente, de fato, só vai saber se foi uma reacumulação, uma distribuição, depois que o mercado for. Nós podemos tomar um risco menor antecipando esse movimento, tá? Mas saber é impossível, beleza? E pela região do mercado, que nós deduzimos ou temos a expectativa que pode ser qualquer, ou uma distribuição, ou uma reacumulação, por aí vai. Então, quando a gente se trata desse possível movimento estando no topo, a probabilidade de ser uma distribuição é maior do que uma reacumulação, certo? Porém, isso não quer dizer que o mercado não pode manipular para cima. Eu vou explicar isso aqui do Bitcoin. Ele pode sim manipular para cima para depois voltar. Esse é o caso da distribuição também, tá? Quando a gente vem aqui pelo gráfico diário, a gente tem algumas situações aqui que podem acontecer e eu vou explicar para vocês, certo? Vamos lá. Se eu tenho aqui, pelo semanal, essa estrutura de uma possível distribuição entre esse pico aqui de Buy Climax e o Automatic Rally nessa região, na teoria, eu poderia considerar isso aqui pelo diário como um Spring. Poderia, mas pelo semanal não. Pelo semanal eu estaria na fase 2. Na fase 2, basicamente, é as fases de testes, onde o mercado fica testando suporte, testando resistências, tá? Então, igualzinho o caso da NIR, se o mercado volta a essa região, ele não é um cara que eu posso me apoiar. Principalmente por um detalhe bem interessante. Para quem está lá na área de membros ou fez o curso, sabe o que eu estou falando. O mercado parou antes da POI. Ou seja, ele gerou um suporte antes do ponto de interesse aqui do order block. Tá? Então tende a ser um fundo falso no futuro. E aí a situação é aqui, ó. Quando a gente vem para o gráfico diário, nós podemos entender também que esse pequeno movimento aqui do mercado, ó, esse pequeno caixote formado nos últimos dias pode também ser ou uma reacumulação, sim, para levar o mercado a uma distribuição no tempo gráfico maior, ou de fato uma distribuição e o mercado vai renovar o fundo. Então aqui vamos às notícias que eu tenho para vocês. As possibilidades do mercado. Se o mercado respeitar esse movimento aqui e ele não anular formando isso aqui, que eu vou explicar, levará o mercado até na região de 52 e talvez até mais um pouco para baixo. Porém, preste bem atenção no que eu vou falar. Se o mercado fizesse esse movimento aqui, eu acredito que a gente poderia ter uma alta um pouco mais do que 87. Entenderam a jogada? Então, se o mercado fizesse basicamente, por que isso? Porque aí a gente poderia de fato entender que foi uma reacumulação mesmo. Porque se o mercado fez aqui uma captura de liquidez na fase 2, ele estaria renovando esse fundo. E aí sim, ele teria que fazer basicamente esse movimento aqui. Na verdade é aqui em cima, né? Vou desenhar de novo. Vem até aqui embaixo, faz o seu movimento. E aí sim, a gente teria aqui de fato uma reacumulação no topo. Porém, ele teria que renovar esse fundo. Só que se ele fizesse esse tipo de movimento, as altcoins provavelmente iriam lá na sua extremidade do movimento. O que, por sinal, também seria bom, porque provavelmente nós teríamos uma boa alta nas altcoins, porque a dominância do Bitcoin, eu acredito que ela pode chegar ali no máximo, ali é uma expectativa, tá, pessoal? Entre 62 e 64. Então, a dominância do Bitcoin, ela tá bem alta, né? Então, em algum momento, a gente não sabe ainda, eles vão usar ela para alguma coisa. Ou seja, pode ser que para o Bitcoin subir com a dominância caindo para levar as altcoins para cima, ou numa eventual queda do mercado futuramente. Porque se o Bitcoin cair, a dominância caindo forte, claro que as altcoins vão cair, mas não vão cair absurdamente que nem caem quando a dominância está subindo, tá? E a outra situação? A outra situação é esse desenho aqui, ó. Que o mercado anule esse
movimento aqui de baixa e ele faça basicamente isso aqui, ó. Vamos lá. O que a gente precisa aqui agora? O mercado veio aqui, fez um micro pivô de baixa aqui. Certo? Ó. Então a gente precisa de um choque voltando para dentro desse caixote, que o mercado faça basicamente isso aqui. E é esse desenho que eu deixei aqui para vocês. Se o mercado faz esse tipo de movimento aqui agora, levará o Bitcoin a romper o topo. Acredito eu que se ele fizer isso, ele pode chegar a 87. Ah, ele pode passar? Até pode. Mas eu acredito que levaria ele até essa região. Porém, qual é o porém, então, se ele fizer isso? Que é uma situação ruim na minha visão. Porque ele estaria fazendo uma acumulação aqui, uma reacumulação no gráfico diário, para induzir uma distribuição no gráfico semanal. Ou seja, lembra a situação que eu falei para vocês? Se ele rompe lá até 87, por exemplo, ou ele faz um rompimento em duas situações, né? Vamos supor lá que, vamos colocar aqui a primeira situação, ele vem aqui, rompe primeiro, volta para dentro do caixote, depois ele rompe de novo e aí é o problema se ele voltar. Ou ele faz o simples, ele rompe até lá e depois ele começa a voltar. Lembra que eu falei para vocês que a única coisa que não pode acontecer é o Bitcoin romper esse topo e ele colocar um fechamento semanal abaixo do caixote, que é no 73.794. Então isso não mudou nada. Se ele subir primeiro dessa forma, para mim é pior, no meu ponto de vista, tá? O que eu estou fazendo? Eu tenho falado para vocês há algumas semanas, já faz meses, né? O mercado tá meio lerdo, e eu estou realizando lucro das moedas. Eu não estou saindo das moedas das altcoins, mas estou realizando o lucro das moedinhas. Se o mercado fizer esse movimento de alta primeiro, eu continuarei com o meu plano de realizar o lucro das moedas, porque tende a levar as moedas para cima. Agora, se ele fizer o movimento oposto, aí pode ser que o cenário mude. Porque acredito que se ele fizesse isso aqui, por exemplo, a gente poderia ter uma puxada talvez até mais do que 87. E as zonas que você deixou lá para baixo do mercado voltar? Se ele fizer isso aqui, pode ser que ele queira fechar aquilo lá no futuro, não agora. Tá? Porque prazos no mercado é muito difícil dizer. Então, a única coisa que tem que prestar atenção no mercado aqui agora é sobre esse movimento. Então, na minha visão, muitas pessoas vão olhar como bons olhos o rompimento de topo, sendo numa manipulação de fundo que sequer tocou na sua POI. E dentro da minha visão, isso é péssimo. Lembra a história que eu falei para vocês e tenho ensinado aqui sobre a movimentação do mercado? Por exemplo, nós temos a puxada lá do 15 mil, 15, né? Do 15 mil até a região aqui do 73, certo? Os 50% dentro dessa movimentação, os 50% quer dizer o quê? Que é o preço justo dentro desse movimento. E volto a falar, nós não estamos falando aqui... Ô, pessoal, é mais o alvo de 87, 89. Tá dando 89 o alvo. Tá, dessa puxada. Não, disfarça. É esse movimento aqui. Eu falei, ué, por que tá dando diferente? O movimento é isso aqui, ó. Essa é a estrutura aqui, ó. Tá. Bitcoin tá querendo mais, hein? Tá puxando a fibra sozinho. É isso aqui, ó. 87. É o alvo dessa estrutura. Por isso 87. Então, pessoal, a situação para mim, que nem a galera fala, a correção saudável, né? Que era a última queda, que era esse martelo aqui no topo, então todas aquelas coisinhas lá, né? Fez martelo no topo para mim, pavio, pessoal, é só para encher de preço, tá? Igual ele veio fazer aqui. Então, principalmente no topo, martelo no topo é pedir para vir estopar, principalmente no mercado de futuros, né?
Então, a correção saudável, entre aspas, aí, seria basicamente na região de manipulação, que é o 50%, que é o preço justo dentro dessa estrutura. E volto a falar aqui. Aqui nós não estamos falando de quanto o Bitcoin vai valer daqui 5 anos. Nós estamos falando quando o que o mercado está oferecendo nesse momento. Então, a correção saudável desse movimento, no mínimo do mínimo, seria a região de 45. Então, se a gente olhar, e como eu mostrei para vocês aqui, ó, quando o mercado manipula nessa zona de 50%, né, que foi os vídeos da minissérie, né, mesmo a gente sabendo, beleza, aqui seria o preço justo do mercado. Então, o mercado ele não corrigiu ainda o Bitcoin. Ah, e se ele romper o topo primeiro? Não tem problema nenhum. Aí a gente vai atualizar nossa FIBO e entender onde estão as regiões, onde estão as pós do mercado dentro das regiões de desconto, onde a gente tem interesse em comprar no futuro. Tá? Então, basicamente é isso. A questão que me preocupa um pouco entre o Bitcoin, por exemplo, é isso aqui, ó. Porque quando a gente vem pelo mensal, deixa eu apagar essa fibra aqui. Quando a gente vem pelo mensal, eu também entendo que aqui a gente teve, segundo a teoria de Wyckoff, um buy climax, um automatic rally em cima da zona de manipulação e um ST acabando a fase 1 do mercado. A fase 2 entra na fase de teste, então o mercado veio aqui, mensal, né? Testou, fez o spring, fez o reteste e subiu. Certo? Porém, se o mercado for respeitar essa possível acumulação macro do mercado, o mercado teria que voltar bastante. Igual eu expliquei para vocês. Porém, se ele faz esse tipo de movimento, que poderia ser de N formas, né? Uma bem clássica é quando ele vem caindo, subindo. Ele faz esse tipo de movimento aqui. Para mim, seria a maior alta da história do Bitcoin, seria se ele fizesse esse movimento aqui. Mas como eu citei, se ele trabalhar para romper essa região aqui, pode ser que ele deixe isso aqui para o futuro. Pode ser, tá? Mas, como eu tenho falado para vocês também aqui, eu sou bem sincero contra isso, quanto a isso, eu não tenho Bitcoin mais, né? Então eu não compro Bitcoin nessa região. Ah, e se ele subir? Se ele subir, ele vai sem mim. Não tem problema nenhum, tá? Tô muito bem as altcoins, já fizemos baitas realizações de altcoins, recompramos altcoins, né? Então por aí vai, beleza? Então basicamente isso daí do Bitcoin. A questão aqui do Ethereum, por exemplo, vamos lá. O Ethereum é a mesma coisa, ó. Ah, tá na minha outra tela o estudo, né? Então a gente tem lá o order block de topo como zona mais importante de oferta do Ethereum. E vamos puxar a nossa FIBO, mínimo e máximo do movimento. Até onde o mercado está aqui. Nós temos uma quebra de estrutura interna dentro desse movimento, né? Então, para o mercado ativar essa movimentação, ele de fato precisaria chegar nas suas pós aqui embaixo, para depois dar continuidade. Mas nem sempre quando o mercado faz a quebra de estrutura, ele vem de uma vez fazendo seu processo de mitigação. Lembra das moedinhas que demoraram um pouco para acontecer isso? Muitas vezes o mercado pode manipular mais para cima para depois ele voltar. Pode acontecer, tá? A questão do Ethereum é isso aqui que eu falei para vocês também na última live que a gente teve terça-feira ou no último panorama. O mercado, quando ele faz essa zona de suporte, que basicamente não é um suporte, né? A gente está numa região de topo, região vendedora, e o mercado sequer pega a liquidez desse suporte. Então, basicamente, a probabilidade de ser uma armadilha é gigante. É gigante. E aqui, vamos supor que se o Bitcoin resolve subir primeiro, o Ethereum vai deixar esse fundo aqui. O que você está tendo aqui? 1, 2, 3. 3 fundos iguais numa região vendedora. Ah, por que região vendedora? Porque você está no topo. O interesse aqui é mais vendedor do que comprador. Tá? Então, mesmo que ele fizesse esse movimento aqui, igual eu falei lá para a Lígia, que é da área de membros, olha, Lígia, caso ele faça esse movimento, eu, em particular, realizaria. Porque a chance dele voltar é gigantesca, é tipo 90% para mais. Se ele deixar, importante isso, tá, pessoal? Se ele deixar essa liquidez para trás. Ele sobe daqui de onde ele tá, por exemplo. Ele tá dizendo, claro, que é uma armadilha.
E aí ele deve testar essa região do 4.300 até talvez um 4.600 ali. Se ele faz esse movimento. Agora, expliquei também que a gente pode se aproveitar de movimentações de médio prazo acima da zona de manipulação? Podemos. Por exemplo, se o Ethereum vem aqui, captura a liquidez, tocando no Fair Value Gap, que é o 2.700, fazendo uma entrada de confirmação no tempo gráfico menor, nós podemos se aproveitar desse tipo de movimento para buscar a região de oferta de topo. Tá? Então, basicamente é isso do Ethereum. A única coisa que eu vejo, se ele sobe daqui para mim sem capturar essa liquidez, a chance de voltar é gigantesca. Eu tenho que ficar bastante esperto quanto a isso, beleza? Bom, vamos falar da GMX. Ó, GMX, pessoal, é isso aqui que a gente tem que ficar esperto em algumas situações do mercado. Por exemplo, a GMX, ó, ela veio aqui, capturou a liquidez do mercado. Isso é um ponto importante. Capturou a liquidez, beleza. O primeiro choque tende a ser falso. A sua maior parte ele tende a ser falso, certo? Então o mercado vem aqui, finge que vai subir, volta deixando um fundo, lembre do Ethereum. Fundo duplo. O mercado tende a capturar essa zona para fazer esse tipo de movimento aqui. Ele tende a fazer isso. E qual é a questão? A questão que vocês têm que ficar de olho é que se o Bitcoin subir antes e levar as moedas para cima, aqui é mais um detalhe que está falando para você. Olha, eu tô subindo, mas eu vou voltar de novo. Lembra que eu falo direto aqui para vocês? Pessoal, eu gostaria que o mercado já fizesse a movimentação aqui de lá para baixo e já fechar tudo que tinha para fechar para subir. É justamente por isso. Porque se o mercado faz isso aqui, deixando essa zona de novo aqui, para voltar de novo. Entenderam? Então, o que seria uma boa situação na GMX? Que o mercado já pegasse esse fundo e aí sim criasse um movimento de alta aqui pra gente. Beleza? Então, são coisas que vocês têm que ficar com o olhão aberto aí para tentar não cair em manipulação do mercado. Belezinha? Vamos falar aqui da Solana. Acho que meus estudos estão na outra tela em Solana também. Solana é a mesma coisa, ó. Solana tem uma baita... Por isso que me preocupa um pouco a situação do Bitcoin ali que eu expliquei para vocês. Em relação... Ele queria, talvez, ter a possibilidade dele vir para baixo primeiro, né? Porém, seria o que eu falei. Seria uma situação até que boa acontecer se ele perde o fundo, renove o fundo. Porque aí a gente poderia ter uma expectativa do mercado subir mais, no caso do Bitcoin, né? Se ele raspa o fundo primeiro, antes de pegar o topo, sabe? E a Solana é a mesma coisa. Então, quando a gente tem lá, ó, mínima do movimento, máxima do movimento, quebra de estrutura, beleza, nós temos que ter a expectativa que o mercado vai engatar o seu processo de mitigação. Ah, ele pode querer romper o topo primeiro para depois ele voltar? Pode. É papel do mercado. Mas eu tenho que entender se eu estou pagando, igual eu expliquei para vocês, barato ou caro. E em cima da zona de manipulação, o que o mercado está fazendo aqui? Uma zona de liquidez. Está induzindo aqui, falando, olha, me compra aqui que eu não vou cair nunca mais. Pode me comprar que eu não vou cair nunca mais. Mas tende a ser uma armadilha grande, igual o Ethereum. Entenderam? Mesmo que a Solana, no caso, vamos supor aqui que ela toque aqui, faça isso aqui e vai testar o topo. Até rompa, caso, depende da situação do Bitcoin, né? O que o mercado está dizendo? Que ele vai voltar de novo. E se acontecer isso de subir primeiro, pessoal, aí o ciclo de fato do mercado mudou. Tá? Porque a gente vai entrar numa correção do mercado grande, tanto do Bitcoin, né? Porque ele teria que romper o topo primeiro e os papéis se inverteriam. E aí, de fato, as coisas não seriam mais daqui em 4 anos, que a galera gosta. Né? Ah, agora, tem como alterar isso, mudar isso? Tem. Se o mercado vir para baixo primeiro. Principalmente essas moedas que não capturaram a liquidez aí. Beleza? Deu pra entender, pessoal? Então, cuidado com essa região de Solana, tá? Ela tende a ser uma região de manipulação. Principalmente para quem vai se posicionar agora. Você quer fazer aposta, não tem problema nenhum. Só o que eu falo para todo mundo.
Não coloque todo o seu dinheiro numa região dessa. Você não tá pagando barato na moeda. Ah, me falaram que ela vai valer não sei quanto. Até no começo do ano, os caras falavam que Solana não prestava. Foi no começo do ano? Não, foi ano passado, né? Tô meio perdido aqui. O ano passado falava que não prestava essa moeda. Agora é a narrativa do momento. Então tome bastante cuidado, só pessoal. É só um aviso. Não tem mais Solana, já realizei Solana. Então, basicamente, quando ela corrigiu, eu acredito, ela tem um excelente movimento, tá, pessoal? Já falei isso aqui também, que ela tem um excelente movimento. Porém, ela tem muito Fair Value Gap para baixo. Muito, ó. 1, 2, 3 Fair Value Gaps abaixo da zona de manipulação. E temos esse Order Block aqui também, ó. O mercado pode sim querer manipular esse fundo para fazer esse tipo de movimento, para depois fazer isso aqui. Pode também. Existem N expectativas de movimento aqui. Certo? Quando ela retornar lá embaixo, aí eu quero comprar, porque ela tem um excelente movimento. Mas se ela não voltar dessa vez, não tem problema nenhum. Eu espero. Tô bem paciente. Bom? Vou falar da Polygon. Polygon, mesma coisa, pessoal. A gente também pode entender, igual eu expliquei para vocês, que estamos num baita movimento aqui de talvez de uma acumulação macro no mercado, e isso é muito bom. E aqui existe dois cenários, na minha visão. Ou ela viola esse fundo agora, tocando no 50% do order block para fazer esse movimento aqui, formando esse choque do mercado, para dar continuidade à sua movimentação, se ela renovar o fundo primeiro. Beleza? Ou sobe daqui para voltar. Entenderam a jogada? Por que isso? Porque se o mercado não rapa esse fundo aqui de Polygon na região do 42 aqui, o mercado vai deixar um novo fundo duplo. E o mercado não testou 50% do order block, que é na região do 0,41. Então, se ele sobe daqui, a probabilidade de voltar também para renovar o fundo é grande. Principalmente porque a gente não tem um Fair Value Gap aqui. O que a gente espera após uma captura de liquidez? O mercado veio aqui, capturou a liquidez, a gente espera que haja um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, nós precisamos que o comprador esteja forte dentro dessas regiões, mostrando aqui os seus Fair Value Gaps. Eles fizeram uma manipulação de preço para subir. O que não houve nem na Matic e nem na sua maioria das moedas. O que deduz, a princípio, que não são fundos confiáveis, tá? Então, Polygon, basicamente isso daí. Ou ela renova esse fundo agora, já renovando aqui, tocando no 50% do order block, para formar esse tipo de movimento e formar um choque acima do 7,7, aí a gente poderia ter um belo movimento no seu retorno, né? Ou ela vai subir para voltar de novo. Belezinha? Vou falar da DOT. Polkadot. Ó, Polkadot está na região compradora, viu, pessoal? Para quem não tem Polkadot, é uma região compradora de Polkadot. É uma região compradora de Polkadot. E aqui é a mesma coisa. Aqui é o detalhe, ó. Polkadot está numa região compradora? Está numa região compradora. Qual é o porém aqui, então? O porém, entretanto, que se a Polkadot subir daqui, sem pegar esse fundo, vamos supor que ela começa a fazer isso aqui, ó. E o mercado dispara para cima, porque há uma possibilidade disso acontecer se o Bitcoin romper o topo. Vai levar as moedas para cima. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Porém, o que o mercado vai deixar aqui? Eu já tô pensando lá na frente, tá, pessoal? 1, 2. Fundo duplo. Fair Value Gap. De fato, abaixo da POI. Então, o mercado estaria dizendo, tô subindo, mas vou voltar de novo. E aí, vocês devem lembrar quando eu falava lá, ó, pessoal, a moeda vai voltar, basicamente por isso. Porque quando o mercado acaba deixando essas zonas, o mercado não vai deixar aqui por acaso. Tá? Como que a Polkadot poderia anular esse movimento, vamos dizer assim? Renovando esse fundo, tocando aqui no Fair Value Gap. Aí sim a gente poderia ter um belo movimento em Polkadot
para buscar essa região de order block aqui em cima, ó. Talvez até o rompimento dessa estrutura lá no 11. Mas se ela renovasse esse fundo antes. Porque se o mercado, isso não só nela, subir deixando essa liquidez para trás, pessoal, é o que eu falei, de fato eu acredito que o ciclo mudou do mercado. É isso que a gente vai ter que prestar atenção. Beleza? NIR Protocol. Então, quem fez a compra lá comigo? NIR, foi 4,30? 4,30, né? Foi. Na violação aqui do cara que falou que não ia perder o fundo. Bem aqui, ó. A gente comprou no 4,30, bem no pavio dele, então a gente comprou o seu stop. Você vendeu pra gente aí, vendeu barato pra gente, né? E quem tá lá na carteira recomendada, falei para o pessoal, também falei na área de membros, falei, pessoal, estou realizando o NIR. Vou até procurar aqui o valor aqui para me falar o valor exatamente que eu falei lá na NIR. Deixa eu achar aqui no grupo. Para quem comprou o NIR comigo no 4,30, vou realizar apenas o lucro de NIR entre as regiões de 633 e 670. 670. Vamos ver. 633. E 70. 70 foi? Não. Olha que coisa! Ah, mas você não sabe se o mercado vai cair. Zona de oferta. O mercado fez a captura de liquidez. Qual é a expectativa? Que o mercado volte a testar. Mesmo que a gente tenha uma expectativa que o mercado possa subir daqui, por que não realizar o lucro? Eu não estou saindo da moeda, eu estou realizando o lucro da moeda. E se eu quiser recomprar mais dentro dessa região, eu recompro. Mas não é o caso, tá, pessoal? Eu continuo posicionado nela com o mesmo tanto que eu entrei no 4,30. Beleza? Olha onde que a gente realizou a moeda. Então foi uma bela realização aí, né? Foi no 4,30 que fez a realização. Ela até passou do 4,30, né? 6,30, perdão, pessoal. Uma realização de 50% basicamente do lucro. E aí, voltou no preço quase que a gente pagou. Entenderam? Então, o que eu falei para vocês, o meu plano aqui, pessoal, continua o mesmo nas moedas. Se o mercado subir antes, isso é importante, pessoal. Se o mercado subir antes, eu continuarei realizando o lucro das moedas. Beleza? Se o mercado cair antes, eu apenas vou me posicionar nas regiões corretas do mercado. Beleza? NIR, a expectativa também seria, pessoal, que o mercado toque aqui para dar continuidade e testar essa região de topo aqui, tá? Porém, o mercado da NIR, ou a NIR no caso, também está deixando claro aqui que é um fundo duplo antes do order block de fato aqui. Então, mesmo que suba aqui, se subir daqui, é para voltar de novo. Agora, se o mercado resolve vir para baixo, em caso da NIR, por exemplo, na região de 2,93, aí a gente já pode ter expectativa de fato e a gente pode ter uma excelente alta em NIR para buscar a região lá do Fair Value Gap de 13. Mas para isso, eu só acredito que se ela fizesse esse tipo de movimento aqui. Aí a gente teria pegado combustível suficiente para chegar na região de 13. Então, o que é minha ordem de compra? Minha próxima ordem de compra é esse cara aqui, ó. Eu já estou comprado no 4,30. Onde eu vou comprar mais NIR? Só na região de 3 dólares, 2,80. Ah, não vai lá. Se não for lá, eu estou comprado no 4,30. Paciência. Não saio comprando, correndo atrás do preço. Eu tenho minhas zonas para comprar. Se o mercado não for lá agora, não tem problema nenhum. Só que se ele for, eu sei onde eu tenho que comprar. Beleza? E se ela for, o meu objetivo agora, pessoal, daí o cenário vai mudar completamente se o mercado vem para baixo primeiro, nas altcoins. Por sinal, eu sei que a galera não gosta, mas isso seria a melhor coisa. Se o mercado vem para baixo primeiro, a gente pode ter uma expectativa muito melhor das altcoins subirem forte. Entenderam? Então, basicamente é isso. Vamos falar da Render. Viu? Cadê os caras que falavam aí que Render não voltaria? Não,
Nunca que vai voltar, nunca que vai voltar. Olha cá onde já estamos. A Render não é mais narrativa? Parece que eu não ouço mais a galera falando. Falo pra vocês, pessoal. A galera fala aí que narrativa é quando a moeda sobe X%, aí ela faz um suporte no topo, a galera sai comprando que nem doido. Tem que tomar cuidado com isso, pessoal. Bom, primeira zona de compra nossa em Render. 5. Nessa linha vermelha aí que vocês estão vendo. Então, acionou a primeira zona de compra aqui. E agora? O order block dela é esse cara aqui, ó. Eu coloquei um pouco antes para garantir a entrada, porque a entrada exatamente dela seria na região de 4,30, tá? E agora a expectativa é que ela, mesmo que ela venha até no 4,30, é que ela venha testar esse topo aqui, tá, pessoal? E qual é o porém? O porém é que a gente também tem Fair Value Gaps aqui para baixo. E isso vai depender do futuro aí do Bitcoin. Então, se ela subir daqui também, vamos lá. Fibonacci. Tô na zona de manipulação do preço. 50%, 61,8. Aí a expectativa é que o mercado jogue para cima para manipular, formando uma nova zona de suporte. Então, se a Render sobe daqui, também vou buscar por realizações. Agora, se Render vai direto lá na região de 3, por exemplo, tá bom, eu só sei que eu tenho que comprar mais. Entenderam? Então eu não fico comprando na mesma região, pessoal. Eu comprei aqui no 5, beleza. Se subir daqui, vou buscar por realizações. Tentar levar ela até essas regiões de 10 aqui, 10,50. Agora, se ela vem para baixo, opa, aí o cenário muda, porque ela veio testar antes, então a expectativa seria romper a região de 13, 14. Beleza? Deu para entender? E a Pendo, hein? E a Pendo, hein? Olha lá que coisa. Aprisionou um caminhão de gente no topo. E agora? Bom, para quem não viu a aula da série lá, né? Então aqui a gente tem algumas situações em Pendo que é o seguinte. Ponto de liquidez que a gente tem é só essa região aqui de 2,50. Se o mercado parar aqui e fingir que vai subir daqui, o que o mercado está falando para você? Fundo duplo antes da POI. Estou subindo para voltar. Por isso que vocês têm que ficar espertos em pelo menos realizar o lucro. Beleza? Ah, não quero realizar? Tá bom. Só esteja ciente do que pode acontecer. Isso já é importante, porque uma grande parte das pessoas entra em desespero. Né? Lembra que eu falo para vocês aqui a história? A pessoa tem lá, que ela juntou a vida inteira, 100 mil, por exemplo, ela coloca, por causa das pessoas falando, compra, numa moeda, daí essa moeda começa a cair sem parar, esse 100 mil fica mostrando lá, né, 80, 70, muitas vezes as pessoas nem sabem que se não vender não perde, mas o desespero é tão grande, não perde entre aspas, tá, pessoal? Porque se a moeda acabar, perde, tá? Então, depende do que você compra aí também. Então a pessoa começa a entrar em desespero, né? E fala, eu vou salvar esse dinheiro aqui, porque senão eu vou ficar sem nada. Então esse é o papel do mercado, pessoal. Infelizmente, a manipulação do preço. Lembra que eu falo para vocês? Para um ganhar, o outro tem que perder. Então, infelizmente, a galera que... A maioria que compra no lugar errado, que vai sair das moedas, vai pagar o preço. Vai ser a contraparte dos grandões aí, tá? Então, o pêndulo é o seguinte. Para mim, se ela toca aqui sem perder o suporte, pode subir até essa região do 4,50, talvez até mais no 6 aqui. Pode, mas para mim é uma manipulação de novo. Agora, se ela vem para baixo e ela já perde essa região, aí pode ser interessante. Tá? Então a primeira zona de compra, igual eu expliquei lá no vídeo em Pendle, é na região de 2,23 aqui mais ou menos. E depois só... Deixa eu olhar aqui o candle mensal. Teria que ser os 50% desse Fair Value Gap aqui. Seria basicamente... É muito próximo. Aí não compensa comprar duas vezes, eu acho. É a região de 1,80. Aí nesse caso eu aguardaria. Aguardaria uma confirmação desse movimento para ter uma probabilidade maior. Mas aqui seria um ponto interessante de compra se ela capturasse essa liquidez aqui. Tá? Volto a falar. Se ela não capturar a liquidez, eu não compraria. Se ela não capturar. Beleza? AVE. A AVE tá ficando interessante, hein? AVE é o seguinte.
Eu tenho Wave? Não. Já falei para vocês aqui que eu não compro a Wave porque esse fundo aqui me preocupa. São basicamente igual a SDAO aqui. Tá? A SDAO voltou e pegou o fundo por sinal, hein? Então, pessoal, aqui, mesmo que o mercado suba daqui, aqui a gente já tem um novo fundo duplo, ó. A chance de numa eventual queda, esse mercado voltar a rapar tudo isso aqui para baixo é grande. Então eu sempre vou ficar com o pé atrás. Então eu prefiro não entrar nesse momento. Principalmente porque ela parou antes da POI, né? Desse mercado. E aqui o complicado é que ela capturou a liquidez, por enquanto, do topo antes. Apesar dela não ter quebrado a estrutura para baixo, o que ela pode querer renovar esse topo, eu ficaria bem esperto. Tá, pessoal? Eu ficaria bem esperto para fazer... Se você não quer sair dela, fica meio esperto para não deixar ela voltar, porque eu acredito que se ela violar esse topo e ela começar a voltar, ela vem para perder essa região aqui. Agora, por isso que eu falei, fica meio esperto, porque ela pode dar um tiro aí para cima e testar essa região de order block aqui? Pode. Isso é o mercado, né? Não tem como a gente saber. Vamos supor que ela dá um tiro e vai lá no 200. Aí eu realizaria tudo se fosse eu, tá? Mas eu só ficaria esperto pra se ela fizer esse movimento aqui, não deixar voltar. E se ela voltar, eu acredito que ela vem pra perder o fundo aqui de baixo. Beleza? MKR. Bom, a galera tem pedido bastante MKR. MKR é o seguinte, pessoal. Acredito que essa moeda pode subir bastante no mercado em alta? Pode. Porém, o que a gente tá aqui, ó? Zona de manipulação. Então, se o mercado sobe dessa região aqui, igual eu tenho falado para vocês nas moedas aí, se o Bitcoin vai para cima primeiro, ela também é uma que ela tende a tocar nesse Fair Value Gap aqui para fazer isso aqui. Agora, se ela for para baixo primeiro, aí o cenário pode mudar. Se ela vier para baixo primeiro, pessoal, preste bem atenção, tá? Se ela vier para baixo primeiro, eu acredito que ela pode voltar lá no 1.400, até menos um pouco. E se ela for para cima primeiro, para fazer esse tipo de movimento, eu acredito que ela pode tocar aqui, ó. Segurar nesses carinhas aqui do topo. Que é na região de 3.400. Então isso aqui vai depender bastante do Bitcoin. É por isso que eu tô falando para vocês ficarem espertos sobre a relação do mercado não capturar a liquidez ou ele capturar. Por sinal, se ele capturar, volta a falar, é melhor. Mesmo que vai ser uma queda forte, por sinal, mas é melhor. Tá? Porque o mercado vai estar mostrando que de fato ali a gente vai ter uma boa alta nas altcoins. E o Bitcoin renovando fundo, talvez ele subiria com a dominância caindo. Isso seria excelente. Beleza? Ó, vamos falar de Avalanche, depois eu vou falar da INJ, que pode dar uma comprinha ali. Vixe, meus estudos em Avalanche aqui. Ó, eu vou apagar aqui e vou recomeçar. Vamos lá. Avalanche. Essa aqui nem subiu na zona de manipulação, né? Ela já veio antes para baixo, mas isso pode ser até bom. Então o mercado veio aqui, não tocou de fato o order block ainda, né? Qual é a questão de Avalanche? Que nós temos um Fair Value Gap mensal aqui, ó. O mercado vai voltar a fechar esse cara? Vai. E é por isso que eu tenho batido na tecla para vocês. Fiquem espertos sobre a manipulação do preço do mercado. Se ele não vier para baixo antes, ele vai voltar de novo. O caso da Avalanche é a mesma coisa. Se o mercado sobe daqui de onde ele está aqui agora, vamos buscar por realização de lucro em Avalanche também. Porque o mercado vai deixar aqui o fundo duplo antes de fechar o Fair Value Gap, que eu já mostrei como exemplo aqui para vocês, a TRB. Lembra que eu falei, olha pessoal, estamos realizando por isso. A mesma coisa em Avalanche. Tá? Então se ela subir antes daqui, vou buscar por realizações. Agora, se o mercado já resolve vir para baixo antes, ponto de compra Avalanche 16,15.
certo? E aí? Aí o cenário muda, pessoal. Aí eu não tô mais preocupado com essa zona aqui, ó. Aí o cenário muda bastante, porque aí eu quero buscar o rompimento dessa estrutura lá na região de 80, 90. Porque a Avalanche aqui estaria fechando toda a sua movimentação autorizadíssima para subir. E isso se vem para baixo primeiro. Beleza? Deu para entender? Então basicamente é isso daí. INJ. Opa, é INJ. INJ, ó. Vamos lá. Vamos passar nessa fibra aqui para vocês entenderem a movimentação. Estamos na região de 50%, 61,8. Zona de manipulação. Então, nessa zona de manipulação, geralmente o mercado sobe. Como o próprio nome já diz, zona de manipulação, o mercado precisa subir, né? Porque senão ele não vai manipular ninguém. E aqui a gente tem um possível processo de acumulação ou reacumulação que pode levar ela pelo menos até a extremidade. É uma comprinha um pouco arriscada? É. Pela região do mercado, então tem que estar ciente. Se for comprar INJ, tem que comprar um pouco aí no 19,80 agora. Alvos. 32,99, que é o rompimento dessa estrutura. Região de 40 e aí só o topo lá na região de 48. Então isso são os alvos, a expectativa seria justamente isso aqui. O mercado buscar essa estrutura e talvez até esse order block do 40. Isso seria a expectativa do movimento. Sabendo que estamos na zona de manipulação. Se o mercado perder essa zona, eu preciso montar a minha posição de DCA. Nas zonas corretas e não DCI. Beleza? Quais as próximas zonas de compra de INJ? Só na região de 10,70. E aí a gente tem os order blocks mais abaixo. Mas aí eu não acredito muito que ela vá, não. Se for, eu atualizo vocês, tá? Então, entendeu a jogada? Dá para arriscar uma compra aqui onde ela tá no 19 aqui, 19,70, 19,80? Sim. Só que lembre-se, se fizer isso aqui, é para realizar. Porque estamos na zona de manipulação. E aí a próxima zona de compra é lá na região de 10, 11 lá. Belezinha? Então basicamente é isso daí, pessoal. Acho que deu para entender, né? Eu queria falar aqui. Tomara que eu tenha conseguido mostrar para vocês o meu ponto de vista do mercado. E basicamente é isso, tá? Não esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal. Participar do nosso grupo gratuito também. Um ótimo final de semana a todos vocês. Que Deus possa abençoar vocês, beleza? Fui!